Governo constitucional. No Brasil, sob a influência do cenário político internacional, muitos grupos começaram a simpatizar pelo fascismo, nazismo e comunismo, surgindo assim uma grande polarização política entre direita e esquerda. A União Soviética vinha se mostrando imune à crise de 1929, e a Itália e a Alemanha apresentavam o fascismo e o nazismo como alternativa ao capitalismo e ao comunismo. E foi nesse contexto que surgiu, em 1932, a Ação Integralista Brasileira, AIB. Inspirado no nazifascismo, eles se caracterizavam por serem nacionalistas e adotarem princípios religiosos. Os integralistas repudiavam a democracia liberal e acreditaram que somente um governo autoritário e liderado por um carismático que seria capaz de levar o país ao progresso. Eles tinham como lema Deus, Pátria e Família. Usavam camisetas verdes, saudavam-se erguendo a mão dizendo Anauê, palavra de origem tupi que significa você é meu irmão. Utilizava o sigma como símbolo que na matemática significa somatória de valores, indicando-se que através da união dos indivíduos e da família se garantiria a integração da família e da sociedade. Seu principal líder era Plínio Salgado. Seus pensamentos políticos eram parecidos com a política adotada por Vargas, tanto que ele apoiava Vargas em muitas ocasiões, como forma de ganhar alguma retribuição e chegar ao poder. Como forma a combater o fascismo, surgiu em 1935 a Ação Nacional Libertadora, a ANL. Era formado principalmente por comunistas, mas havia apoiadores de várias classes sociais e convicções políticas. A ANL estava mais presente dentro das Forças Armadas do que no movimento operário. A ANL defendia a democracia, a reforma agrária, as suspensões de pagamentos de dívida externa e as nacionalizações de empresas estrangeiras, e queria um governo popular. A ANL tinha como presidente de honra o comunista Luiz Carlos Prestes, que também era apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Em uma manifesto em apoio à ANL, Prestes terminou seu discurso dizendo a seguinte frase: "Todo poder à Organização Nacional Libertadora". Essa frase foi vista como uma ameaça política e social, colocando em risco a segurança do Estado, fazendo que a ANL fosse colocada na ilegalidade. Devido a isso, em 23 de novembro de 1935, iniciaram rebeliões nos quartéis com o objetivo de derrubar o governo de Vargas e implantar o comunismo no Brasil. Essas rebeliões teve o apoio da Internacional Comunista, órgão que coordenava e patrocinava movimentos revolucionários comunistas. Essas rebeliões visando em derrubar o governo de Vargas aconteceram principalmente em Natal, Recife e Rio de Janeiro. Devido à falta de organização, foram rapidamente combatidas pelas forças federais. Essa tentativa de impedir o comunismo no Brasil ficou conhecida até relativamente como Intentona Comunista. Intentona significa projeto louco ou insano. Prestes foi preso assim como outros participantes da Intentona. O governo usou o movimento como pretexto para reprimir quem simpatizasse com o comunismo ou com movimentos da esquerda em 1936. Devido a rebeliões da Intentona Comunista, foi aprovado o estado de guerra, o qual suspendeu todas as garantias constitucionais e garantiu que o Getúlio amplos poderiam fazer com que várias medidas de exceção fossem aprovadas em 1937. O mandato de Getúlio estava se aproximando do fim e as campanhas de candidatos à presidência se iniciaram. Vargas ficou neutro, não demonstrou apoio a nenhum candidato. Ainda em 1937, as forças militares descobriram e divulgaram ao governo a existência do Plano COE, que se tratava de um documento supostamente feito por comunistas brasileiros e internacionais, visando implantar o comunismo no Brasil. No documento era planejado greves, manifestações, saques e depredações. O clima de ameaça comunista fez com que a autenticidade do documento não questionado naquele momento. O Plano Cohen também foi divulgado em vários meios de comunicação, deixando a população bastante aterrorizada. O estado de guerra foi decretado novamente em 1937, dando amplos poderes para Vargas. Dessa forma, através de um golpe de Estado, Getúlio continua no poder, dando início ao Estado Novo. Houve pouca resistência ao golpe, já que devido ao estado de guerra, muitos inimigos de Vargas foram enfraquecidos ou neutralizados. Anos depois, soube-se que o Plano Cohen havia sido elaborado por um integralista como forma de manter Vargas no poder. Não se sabe se houve participação do exército e de Vargas na elaboração do documento ou se eles sabiam da real origem do plano.